Ontem eu tava, ontem eu tava na sala de aula e o professor de inglês, uma aluna teve uma dúvida e ele começou a explicar o que era verbo. E enquanto ele falava o que significava verbo, eu começou a vir um texto na minha mente, um texto de João, primeiro capítulo de João, primeiro versículo. E ele estava falando o que era o verbo. O verbo é uma classe de palavras que indica uma ação, estado, fenômeno ou condição. É a parte da oração que expressa que o sujeito faz ou acontece com ele. Os verbos podem variar em tempo, presente, passado, futuro, modo, indicativo, substantivo, imperativo, número, singular, plural e a pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa. Então ele estava explicando, ele falou assim, ele pegou um apagador de quadro e falou assim, ó, esse apagador de quadro ele é quadrado. Imagina que ele é o verbo, imagina que ele é uma massa de modelar. Ele falou, eu posso alongar, esticar. E ele foi explicando que o verbo poderia mudar. E naquela hora veio uma reflexão profunda. E para mim veio uma tradução, veio uma interpretação. Eu interpretei o verbo literalmente como Deus. Porque se o verbo pode se transformar, se ele pode variar no tempo, ele pode ser o passado, o presente, o futuro, se ele pode ser indicativo, substantivo, imperativo, singular, plural, se ele pode ser a primeira, segunda, até a terceira pessoa, se o verbo pode remodelar, moldar de acordo com aquilo que o verbo quer ser, então... Na hora, eu lembrando de João, veio na minha mente. O verbo é Deus. Na hora já veio o texto de João. E eu fiquei vidrado ontem à noite, reformulando esse texto. Que é assim, no princípio, o verbo já existia. Na minha Bíblia, a tradução dela tá, no princípio é aquele que é a palavra. Em algumas versões está escrito verbo. No princípio, o verbo se fez carne. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e passou a habitar entre nós. Então vamos lá. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Então... vamos interpretar aqui. Então, se o significado de verbo é aquilo que pode se remodelar, assim como uma massinha de modelar, pode modelar, ele pode ser passado, presente e futuro, primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Isso no português. Então, só pra gente traduzir aqui.
E tem a vida eterna, eu ressuscitarei no último dia. Jesus afirmou aqui mais uma vez que Jesus primeiro aqui, afirmou, pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou. Se ele desceu do céu e ele fez a vontade daquele que enviou, ele veio do céu. Quem que enviou ele? Se ele veio do céu, não foi Deus? Não é quem mora no céu? Ele falou que não veio para fazer a vontade dele, mas a vontade de Deus. Para que não perca um sequer de todos que ele me deu. Ele quem? Deus. Vamos lá. Mas que ressuscite todos, pois é a vontade de meu Pai, para que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia. Ele está falando da terceira pessoa. O Filho, quando ele fala o Filho, é ele mesmo. Ele é o Filho. Ele fala a vontade de meu Pai, que é quem? Deus. Recomendo também que vocês leiam João, capítulo 7, no trecho que fala assim, Jesus é o Messias. O pessoal estava duvidando de que Jesus era o Messias. Jesus, no versículo 28, ele fala assim, sim, vocês me conhecem e sabem de onde eu venho, mas não estou aqui por minha própria conta. Aquele que me enviou é verdadeiro,
e vocês não o conhecem, mas eu o conheço porque venho dele e ele me enviou a vocês. Jesus aqui ele fala usando metáfora, ele fala de uma forma que você tem que interpretar. Mas eu não vou fugir do assunto, eu já vou ir logo para João 17. João 17, Jesus ele faz uma oração. Que Jesus orou, ele orou antes de ser crucificado. A oração de Jesus. Depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou. Que coisas que Jesus disse? Jesus estava falando sobre... Jesus disse, enfim vocês creem, mas se aproxima o tempo e de fato já chegou em que vocês serão espalhados, cada um seguirá seu caminho e me deixará sozinho. Mas não ficarei sozinho porque o Pai está comigo. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Foi isso que ele tinha falado. Aí o texto continuou. E depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. E interessante, Jesus olhou para o céu. Quem está no céu? Deus. Jesus olhou para o céu e orou: Pai. Jesus chamou Deus de Pai. Por quê? Porque é o Pai dele. Por quê? Porque ele é um com ele. E isso vai ser explicado agora. Pai, chegou a hora. Glorifica teu filho, para que ele te glorifique. O filho é Jesus. Então vamos lá. Para que ele te glorifique. Pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Deus deu autoridade para Jesus sobre toda a humanidade. Então ele está falando isso. É interpretação aqui para entender. Ele está falando em terceira pessoa. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. E a vida eterna é isto. Versículo 3. E a vida eterna é isto: conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo. Ele está falando dele mesmo. A quem enviaste ao mundo. Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Versículo 5. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para a glória que tive ao teu lado antes do princípio do mundo. Jesus aqui, ele mesmo já está afirmando que ele no princípio já estava com Deus. Versículo 6. Eu revelei teu nome àqueles que me deste do mundo. Eu revelei teu nome. E qual é o nome de Deus? Jesus. Eles sempre foram teus. Tu os deste a mim e eles obedeceram à tua palavra. Agora eles sabem que tudo que eu tenho vem de ti, pois lhes transmiti a mensagem que me deste. Eles a aceitaram e sabem que eu vim de ti e creem que tu me enviaste. Os que são de Jesus, os que são dele, creem que ele foi enviado por Deus. Aí continuando, versículo 9. Minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste. Pois eles pertencem a ti. Tudo que é meu pertence a ti, e tudo que é teu pertence a mim. E eu sou glorificado por meio deles. Versículo 11. Agora deixo este mundo. Eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste teu nome. Jesus está falando: Pai Santo, tu me deste teu nome. Cadê aqui o versículo? É o versículo 11. Pai Santo, alguns manuscritos trazem: tu me deste estes discípulos. Tu me deste teu nome. Agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Durante meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aqueles que estavam a caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito. Versículo 13.
Agora vou para a tua presença, enquanto ainda estou no mundo, digo estas coisas para que tenham minha plena alegria em si mesmos. Eu lhes dei tua palavra, e o mundo os odeia porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade que é tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Versículo 20. Não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Versículo 21. Minha oração é que todos eles sejam um. Presta atenção nesse texto. Esse versículo 21, esse versículo 22, o restante aqui, cara, isso aqui você vai ver, isso aqui é a revelação da palavra mesmo. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Jesus afirmou com todas as letras, como nós somos um. Eles são um. Jesus é Deus. Minha oração é que todos eles sejam um. E olha o que ele falou, que todos eles sejam um. Jesus quer que nós sejamos um com Ele, todos nós sejamos um com Ele. Nós quem? Nós que fazemos a vontade de Deus, nós que somos filhos, a quem Ele deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai é meu irmão, é minha irmã. Mateus capítulo 13, se eu não me engano, capítulo 12 e 13 que Jesus estava falando. Que todos nós, minha oração, Mateus 17, versículo 21. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim. Tu estás em mim. Jesus está falando que Deus está nele. E continuando. Como tu está em mim, Pai, e eu estou em ti, e Jesus está em Deus. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 22. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim, que eles experimentem unidade perfeita. Unidade. Sabe o que é unidade? É unidade. É unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os ama tanto quanto me amas. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou. Então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Pai justo, versículo 25. O mundo não te conhece, mas eu te conheço, e estes discípulos sabem que tu me enviaste. Eu revelei teu nome a eles e continuarei a fazê-lo. Então teu amor por mim estará neles e eu estarei neles. Você quer uma afirmação maior do que isso? Você quer uma afirmação? E o Verbo era Deus. Jesus é o Verbo. Jesus é Deus. Eles são um. É a Trindade. Eles são um e são três. Eles são três e ao mesmo tempo são um. Jesus está em Deus, Deus está em Jesus. E eles são um. Tem um texto também que eu poderia usar ele como exemplo, que fala assim, que um homem, ele deixa sua família e se une a uma mulher e eles se tornam um. Aqui no final Jesus fala sobre, ele pede a Deus para que nós humanos, para que nós experimentemos, nem sei se existe essa palavra, experimentemos, mas ele fala para que nós experimentem, que eles experimentem
unidade perfeita. Eu vou precisar sair aqui, ó, porque, né, eu tenho que tirar a dúvida. Já são 22 minutos, 25 minutos de vídeo. Aqui, ó, vamos lá. Vou pesquisar aqui para não ter dúvidas. Não pode. O que significa unidade? Unidade. Vamos lá. O termo unidade pode ter diferentes significados dependendo do contexto. Então aqui ele dá uns exemplos. Por exemplo, unidade na matemática refere-se ao número 1, o menor valor positivo inteiro, que é a base para a contagem. E se Jesus, não vamos trabalhar com a hipótese de se. Jesus sabia bem o que ele estava falando. Então Jesus, ele usa parábolas. A gente sabe que Jesus conta história e ele usa parábola. As frases, as falas de Jesus, elas têm um contexto, elas têm uma interpretação que pode ser usada até para daqui 500 anos. Então Jesus fala assim, ó: eu estou neles e tu está em mim, que eles experimentem a unidade perfeita. E unidade significa, na matemática, refere-se ao número 1. Então que eles experimentem o número 1, que eles experimentem perfeita. Jesus e Deus são um. Jesus, Deus e o Espírito Santo são unidade perfeita. Significa, Jesus está falando aqui que eles experimentam unidade perfeita. Como nós estamos, por exemplo, se eu for traduzir, se eu vou puxar aqui, né, com as minhas palavras, como nós somos um. Como nós somos um. Significa que somos um. O quê? Jesus é Deus. Espírito Santo é Deus. Os três são um, que é o que? Deus. Ele é Deus. Eles são um. Outro exemplo, se o significado de unidade for no contexto de medida, representa um padrão ou referência para medir grandezas, como metros, unidade de comprimento e volume. Se for no significado de filosofia, sociologia, refere à qualidade de ser uno ou indivisível, ou a harmonia entre diferentes partes, formando um todo. É como você pegar um bolo e cortar ele em 10 fatias. Mas essas 10 fatias, elas têm unidade. Elas tiveram unidade porque essas 10 fatias fazem parte de um todo. Essas 10 fatias, elas fazem parte do mesmo bolo. Então, se grudasse elas todas de novo, seria a unidade, porque elas são uma. Se for no contexto de organização, pode se referir a uma identidade ou uma seção específica, como unidade hospitalar ou unidade de produção. Se for de informática, usado para descrever uma parte física ou lógica de um sistema, como unidade de disco ou uma unidade de processamento. Então aqui dá para você entender que o significado em si da palavra unidade significa um todo, e unidade perfeita. Me fala alguém nesse mundo que é perfeito. Me fala algo nesse mundo que é perfeito. Só Deus é perfeito. Então, cara, você quer mais? Você quer mais? Você quer mais do que isso? Eu tô fazendo esse vídeo porque eu senti no meu coração, porque ontem, enquanto o professor falava o significado de verbo, eu senti que eu ia ser arrebatado naquela hora, porque foi um trem de doido. Meu olho vibrou, meu corpo vibrou, enquanto o significado vinha na minha mente como um relâmpago atingindo o chão. Foi com um impacto, uma estrondeza, como um trovão, que o som dele ecoa. Foi um impacto do significado da palavra vindo até minha mente. E eu tinha que compartilhar isso. Por quê? Porque Jesus é Deus. No princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus. Que mais? Que é preciso? Eu vou ler de novo para poder finalizar o vídeo. Então eu queria agradecer para quem viu até aqui. Por quê? Que Deus abençoe você.
ilumine seus caminhos, porque a verdade sempre vai prevalecer. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estavam a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem.